numa ilha maravilhosa de São Miguel, Açores. Nasci aí e tive uns pais maravilhosos e eu tive 6 irmãos, portanto a nossa família tinha 7 filhos. A minha família grande. E eu, quando me perguntavam o que queres ser quando fores grande, o padre da minha freguesia perguntava-me também o que é que queres ser quando fores grande. Era pequenino, tinha 6 anos. E eu respondia de uma maneira como esta: eu quero ser padre. Como? Padre? Sim. Porquê? Porque desde os 5 anos a minha mãezinha levava-me ao colo pela mão e eu ia sempre ouvir a missa de domingo. E eu gostava tanto daquele ambiente, de maneira que o padre um dia chegou-se junto à minha mãe e disse: não queres que este menino seja um menino de couro? Menino de couro? E a minha mãe disse: sim, se ele quiser, com certeza, não o impeço. E então, desde os 6 anos, eu comecei a ir para a igreja, vestir uma batina branca, menino de couro, e ajudava as coisas que eram precisas fazer, não é? Na missa, e etc. E assim vivi até aos 11 anos. E a minha mãe sabia que eu gostaria de ser padre. E então procurou, não é? Mas viu que, de facto, para poder ser padre era preciso dar uma mensalidade todos os meses ao seminário, para a alimentação, para a estadia, enfim, para tudo. E os meus pais não tinham dinheiro. De maneira que a minha mãe dizia: filho, vamos ver o que é que Deus faz. Nós não podemos, mas vamos ver. Ora bem, acontece que um amigo meu da escola também queria ser padre, mas também os pais não podiam. E ele um dia veio ter comigo e disse: ó Liberto, tem um missionário que está a chamar jovens para o seminário. Eu disse: que bom, mas e depois? Quanto é? Não levam dinheiro nenhum. Uau! Fui logo para casa correr, dizer à minha mãe e dizer onde é que estava este missionário, e depois ela e eu fomos falar com o missionário. E o missionário explicou tudo e foi assim que eu fui para o seminário aos 11 anos. Algum de vós tem 11 anos aqui? Mas recorda-se dos seus 11 anos. Não se recorda? Pois, aos 11 anos eu tive de deixar a minha casa, a minha família e ir para o seminário que ficava a não sei quantos milhares, quantas centenas de quilómetros, porque era por mar. Eu tinha de ir para a Ilha da Madeira. E foi aí que eu estive no seminário. De maneira que foi uma experiência em que, pela primeira vez, senti a falta dos meus pais. 11 anos é muito novinho. Não tive o carinho, muitas vezes durante a noite, debaixo dos lençóis, chorava de saudade, não é? Mas nunca tive o desejo de dizer assim: não aguento mais, eu vou-me embora para casa, não quero. O meu desejo era ser padre. E assim permaneci lá. Tive aprendi muitas coisas, mas, acima de tudo, o meu desejo era ser padre, que tinha um objetivo. Era
poder ajudar as pessoas. Eu via que o padre era aquela pessoa que estava, como se chama, disponível para ouvir, para dar o que as pessoas precisavam. E isto influenciou-me tanto que eu só queria fazer isso. Não queria outra coisa. Por isso, o tempo passou, eu depois fui continuando a estudar e a um certo ponto comecei a sentir a mesma voz que me dizia vai para o seminário. Comecei a sentir uma voz, a mesma voz que dizia agora para. O que é que eu vou fazer? Agora para, faz uma paragem, faz uma pausa. Então fui ter com o meu diretor espiritual e expliquei-lhe. Disse-lhe isto. E ele disse, não ouças essa voz, isso não é de Deus, isso é o demónio. Acaba com isso. E eu fiquei, uau, o demónio está-me a tentar. E então, mas ele disse-me uma coisa, se essa voz continuar, dentro de um mês, volta cá, falar comigo. E a voz continuava, apesar de dizer que era Satanás, que era o demónio, não? Continuava. Então ele disse, então pronto, vais agora fazer uma paragem, vais para casa e depois desta pausa, veremos o que é que tu tens, se deves ou não continuar, depois veremos. Eu senti um alívio tão grande e pronto, e fui para casa e claro, eu não sabia o que é que ia fazer. O que é que eu vou fazer? Bom, mas não me preocupei. Porquê? Porque eu tinha de ir servir a pátria e tinha de ir para o serviço militar. Portanto, eu disse, só depois do serviço militar, então eu vou começar a pensar. Agora não tenho ideia nenhuma. Assim foi. Fui para o serviço militar, estive 2 anos na Guiné. Alguém é da Guiné aqui? Ninguém é da Guiné? Na Guiné-Bissau. Estive lá como oficial, como alferes, e tinha um pelotão de 30 pessoas nativos da Guiné. Estive aí, passei 2 anos. Graças a Deus não morri lá, mas tinha vários ataques e um deles atingiu-me as costas com um estilhaço de uma granada. E claro que eu tive de fazer um curativo, mas lá eu estava no meio do mato. Não havia cidades senão 10 quilómetros dessa aldeia onde eu estava, e fui de helicóptero para essa cidade onde tinha um hospital e aí me trataram. E fiquei muito comovido ao ver os soldados todos, como se chama, a chamarem por mim e a chorar porque me viam ir, não é? Pensando que eu já não voltava, não é? E essa imagem ficou-me sempre gravada. Depois voltei curado e continuei durante, como disse, 2 anos. Ao fim desses 2 anos, eu fui de novo para a minha casa e terminei assim o serviço militar. Depois, então, desse serviço militar, eu tinha de encontrar uma coisa para fazer. Portanto, o que é que eu podia realmente fazer? E então, pensei, ora, vou ensinar. Quero ser professor. E pronto, e fui. E como tinha o curso do seminário, eu fui aceito como professor e de educação musical. E estive em Castelo Branco, na cidade de Castelo Branco, numa casa da minha madrinha do seminário.
porque no seminário, os seminaristas todas tinham uma madrinha, uma pessoa que a ajudava nas despesas, e ela convidou-me, disse: venha para aqui, para casa, pode... E assim foi. E depois de um ano que estive lá, eu disse-lhe: madrinha, eu precisava de continuar a estudar, mas na universidade. E aqui não há universidade. E ela disse-me logo: eu vou arranjar isso. E arranjou. Telefonou para o reitor do Liceu Luís de Camões e perguntou-lhe se tinha lugar para um professor de educação musical. Ele disse: olha, eu preciso. E assim vim para Lisboa, e foi nessa altura em que eu, regressando da casa, eu tinha de ir para a universidade estudar e tinha de dar aulas no liceu. E depois, quando eu regressava, alguém parou com um panfletozinho. E eu disse: o que é que se passa? Movimento de unificação. Eu gostaria de lhe convidar, se pudesse ter um bocadinho de tempo para vir connosco, conhecer-nos, jantava connosco e podíamos depois falar acerca disto. Não tive nenhum receio, não tive nenhuma dúvida e prometi que sim. Mas passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e um dia, quando ia entrando na universidade, esse mesmo rapaz olha para mim sorrindo, e eu disse: pois é verdade, eu ainda não tive ocasião de ir, mas prometo-lhe que vou. Ou hoje ou amanhã eu vou. E ele ficou todo contente e prometi e fui. Depois comecei a ouvir o que vós ires ouvir agora, o princípio divino. Para mim foi uma novidade total. Tinha estudado no seminário, mas realmente nunca tinha ouvido nada como o princípio divino. O princípio divino é realmente a verdade única que pode dar todas as respostas às perguntas que a humanidade tem. E eu, depois de ter ouvido o princípio todo, eu fiquei realmente deliciado. E depois perguntaram-me um dia: nós vamos a Fátima no dia 13 de maio, estamos em 1974, quer vir connosco? E eu olhei para o meu programa, para os meus deveres, e disse: sim, vou. Eu fui, estivemos lá dia 12 e dia 13. E no regresso, portanto, no dia 13, eu senti uma voz novamente dentro de mim a dizer: segue, é o Senhor da segunda vinda que está aqui. Se tu, há 2000 anos, vivesses no tempo de Jesus, tu dizias que, e se Jesus me pedisse para ser o seu discípulo, eu seria discípulo de Jesus. Então agora tens ocasião. O Messias está na terra e está a chamar por ti. E quando vinha no carro de regresso, a pioneira, que vinha também nesse mesmo carro, perguntou-me: e agora o que é que vais fazer? Com um sorriso. E eu disse: eu quero seguir o Messias a partir deste momento. E todos ficaram calados e a chorar. De comoção, não é? E, de facto, nesse dia, eu já não fui dormir ao quarto onde eu costumava dormir,
fui dormir lá no centro. Dia 13 de maio de 1974 foi o dia em que eu decidi seguir os verdadeiros pais. Adiu! E dessa decisão é que eu estou agora aqui. Vou dar todo o meu investimento, todo o meu coração na explicação do princípio divino. Feita esta introdução, podemos começar então, não é? Ora bem, o princípio da criação. Ao longo da história, as pessoas têm procurado desesperadamente saber mais sobre as questões fundamentais da vida humana e do universo. Isto porque nunca ninguém compreendeu o princípio, a base pelo qual a humanidade e o universo foram originalmente criados. A questão fundamental prende-se com a realidade causal. Se existe um efeito, tem de existir uma causa. Um dia, recordo-me sempre desta imagem, um dia estava a falar com um jovem na rua, não é? E depois veio a coisa precisamente deste ponto, a questão da causa e do efeito. E disse, se nós existimos, estava eu a dizer, alguém nos deu existência, foram os nossos pais, mas os nossos pais também, por sua vez, tiveram pais e assim sucessivamente, e vamos chegar a um ponto, quase chegamos ao infinito e dizemos, então, fim de contas, quem é? Tem de haver uma causa. Não pode ser prolongar até foi tu, pai, os avós, os bisavós, os trisavós, não. Tem de haver uma causa primeira. Ora bem, e então, para fazê-lo compreender, diz assim, está a ver este carro aqui, eu tinha um carro na rua, estacionado, eu disse, sim, o que é que acha? Este carro está aqui. Como é que é? Apareceu por acaso aqui? E ele disse, não, tiveram de fabricá-lo. Aí está, a mesma coisa nós. Se nós existimos, tem de haver uma causa. E essa causa, nós chamamos a causa primeira, ou Deus. Portanto, todos os problemas relacionados com a vida humana e o universo não podem ser resolvidos sem antes compreendermos, pois, a natureza da causa. Se há uma causa, se eu tenho uma causa, sem compreender essa causa que é Deus, nós não podemos resolver nenhum dos problemas. Nenhum. Portanto, sem podermos compreender esta causa, não podemos compreender e resolver todos os problemas humanos e os problemas cósmicos universais. E então, para isso, vamos agora compreender esta causa que nós chamamos Deus. Vamos examinar, e isto também nunca ninguém ensinou, nenhum teólogo, mais famosos teólogos do mundo inteiro, ninguém compreendeu Deus. Por isso, temos este grande privilégio de podermos conhecer Deus. Vamos falar das características de Deus. Essas características são características duais. Como podemos nós conhecer a natureza divina de Deus
invisível. Deus é invisível. Como é que podemos conhecer? Uma das formas para aprofundar o conhecimento de Deus é observando a criação, na qual criação estamos também nós. Assim como nós podemos conhecer o caráter de um artista através das suas obras, assim também podemos compreender a natureza de Deus observando os diversos elementos da criação. Está Romanos, São Paulo falou dizendo que, contemplando as coisas da criação, podíamos compreender também quem é o Criador, conhecer também o Criador. Portanto, como dissemos, um artista que eu nunca convivi com ele, nunca o conheci, mas conheci as obras dele. Estudando as obras deste artista, eu vou conhecer esta pessoa que para mim é invisível. Eu nunca convivi com ele, nunca o vi. A mesma coisa em relação a Deus. Deus é invisível. Ele não pode ser visto com uma forma. Não. Deus é invisível. E aqui, como diz na São Paulo, assim como nós podemos conhecer o caráter de um artista através das suas obras, a mesma coisa se passa com Deus. Qual é a obra de Deus? A criação. Todo o universo. Ao estudar a criação, está aqui o que o apóstolo Paulo disse há 2000 anos. As suas perfeições, referindo-se a Deus, as suas perfeições, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, tornam-se visíveis quando as suas obras são consideradas pela inteligência, de modo que não se podem desculpar. Ninguém se pode desculpar dizer que não conhece Deus. Estudando as obras, estudando a criação, nós podemos vir a conhecer Deus. Portanto, não é aqui uma questão só de fé, é de realidade. Portanto, o invisível, nós podemos então conhecê-lo, apesar de ser invisível, através do visível, que são as obras e a criação de Deus. Analisemos então os elementos comuns que se encontram universalmente em todo o mundo natural. Todos os seres possuem características duais de Yang e Yin dentro de si mesmos em relação aos outros seres. Este Yang e Yin são termos orientais que querem dizer o masculino e o feminino, o visível e o invisível. Assim, cada ser, portanto, tem Yang e Yin, que são as características duais, todos os seres. E, portanto, o ser visível, a forma externa, também tem uma natureza interna e uma forma externa. A qualidade interior chamamos natureza interna e o exterior, o aspecto, é chamada forma externa. Portanto, o ser, não é? Chamemos algo que é invisível, o ser tem Yang e Yin.
E o ser visível tem natureza interna, qualidade interior, e a forma externa, que é a forma exterior. Portanto, este é o primeiro ponto a considerar em todas as coisas da criação. Neste sentido, portanto, a natureza interna e a forma externa juntas constituem um par de características duais. Por isso é que dizemos no princípio que cada ser tem características duais. E essas características duais são estas que aqui acabamos de explicar. Características duais. Portanto, a causa primeira, Deus, tem características duais, porque a sua criação tem características duais. Essas características duais vieram da causa, que é Deus. Portanto, se a primeira causa tem características duais de natureza interna e forma externa, então os seres criados por Ele têm a sua origem em Deus, também têm estas mesmas características duais. Uma forma interna, uma natureza interna invisível e uma forma externa visível. Eis aqui o símbolo da complementaridade da natureza interna e forma externa, o Yang e o Yin. O Yang original e o Yin original. O Yang e o Yin. Isto é o ser original. Todos os seres provenientes deste ser têm a mesma forma, têm a mesma natureza. Portanto, se podíamos dizer, como primeira conclusão, Deus é a união harmoniosa da natureza interna original e da forma externa original. E a união harmoniosa de masculinidade e feminidade. E o parceiro sujeito de natureza interna e masculinidade em relação ao universo. Portanto, o que é que acontece? Acontece que, olhando para o universo, todo o universo tem esta forma de natureza interna, invisível, e uma forma externa. É masculino ou feminino. E os parceiros de natureza interna e masculina em relação ao universo. É o parceiro. Deus é o parceiro sujeito de natureza interna e masculinidade em relação ao universo. E aqui temos, portanto, esta comparação da causa e do efeito. Todos têm a mesma estrutura de Deus. E quanto todos os seres, incluindo o homem, que é masculino e feminino, não existe seres neutros. Alguém está-me a lembrar, mas os neutrões, o que são? Como é que é? Os neutrões são átomos, cargas masculinas e femininas também. Não são neutros. Chamam-se neutrões, porque estão juntos, não é? O masculino e o feminino, ou
o positivo e o negativo. Portanto, esta relação então pode ser resumida em Deus é o parceiro sujeito invisível e o universo, como um todo, é parceiro substancial de Deus. Portanto, Deus criou um objeto que foi o universo. E porquê? Porque Deus, no início, era só. O universo começou a existir no tempo. Antes, Deus estava só. Mas, como a sua própria natureza, ele teve de substancializar essa natureza na criação. Por isso, criou tudo. E depois, no final da sua criação do universo, ele criou um ser mais parecido totalmente com ele. Criemos o homem à nossa imagem e semelhança. Portanto, o homem e a mulher são a semelhança de Deus. O Deus, entre aspas, podemos dizer, o Deus visível. Cá está, portanto, os dois parceiros. O parceiro sujeito, que era Deus, e o parceiro objeto, que é o universo. Aqui, portanto, temos o princípio da criação, é que Deus criou de forma de imagem e em símbolo. Forma de imagem, os seres do universo, também contendo as duas características que Deus tem, e depois, como símbolo, todas as coisas. Todas as coisas. Os seres humanos são aqueles que realmente representam Deus. Enquanto que todas as coisas da criação são símbolo de Deus. Símbolo. E agora vamos falar, não sei como é que nós já estamos aos manos. Posso continuar mais um bocadinho? Estão com atenção? Conseguem apanhar? Posso continuar mais um bocadinho? Vamos entrar aqui na secção 2, que é a energia primária e universal. A ação de dar e receber e a fundação de 4 posições. Vamos ver se conseguimos simplificar tudo isto de maneira simples. Portanto, Deus é o Criador, é a origem, a causa, é a realidade absoluta, é eterno, é autoexistente e transcendente. Por isso, agora, para compreendermos o como é que Deus pôde criar todas as coisas. Tudo, é por isso que diz que Deus está presente em todo o universo, em todo o cosmos. Porquê? Ele fez a partir da sua energia. A energia, causa primária, foi Deus. E, portanto, esta energia é a energia fundamental que está em todas as coisas da criação. Tanto visível como invisível. É energia. Por isso, Deus é o autor de todas as coisas e podemos dizer que Ele se reflete em todas as coisas porque
está a energia de Deus. Em todas as coisas há a energia de Deus. Todos os seres têm energia. Todos os seres criados são formados de energia. E por isso, este é o que chamamos energia primária universal, existe em Deus. E Deus criou a partir da sua energia todos os seres da criação. Todos têm a energia de Deus. Esta energia chamamos energia primária universal. E, portanto, dessa energia, não é? Todo o universo veio a existir. Agora, como é que esta energia pode subsistir? Como é que todas as coisas podem existir e permanecer existentes? É através da ação de dar e receber. Por isso, o que é que acontece? Acontece que, visto que nós dissemos no princípio que tudo existia em dualidade, uma natureza interna e uma forma externa, não é? Ora, essas duas naturezas, como é que elas podem subsistir? É através da ação de dar e receber. Esta é a ação de dar, ele recebe e, por sua vez, dá. E isto é realmente a lei fundamental para o universo poder subsistir para sempre. Portanto, com este esquema podemos compreender Deus, energia primária universal, tem uma parte chamada o elemento sujeito e o elemento objeto, em próprio Deus. Essa energia primária universal é a base comum e interação de dar e receber. Portanto, a ação de dar e receber geram as forças para a existência do ser. Portanto, esta interação gera todas as forças que o ser necessita para existir, multiplicar-se e agir. Mas dá-se a dar e receber. Portanto, quando uma pessoa está só, o que é que acontece? Ele sente que lhe falta alguma coisa. Ele precisa de ter um outro ser ou uma coisa para ter uma relação. Nós não podemos sobreviver sozinhos. E todas as coisas da criação é a mesma coisa. Os animais, como é que podem sobreviver? É através da união entre o masculino e o feminino. Portanto, o masculino procura o outro semelhante a ele, feminino, e reciprocamente. Os dois unem-se. Então, os dois depois podem se multiplicar. Portanto, estas são esta interação que gera estas forças através deste processo, chama-se a ação de dar e receber. É uma lei fundamental. Estas forças, portanto, geram
a existência, a multiplicação e a ação. Para haver a ação, tem de haver as duas partes, os dois elementos. Para haver a ação de dar e receber, tem de haver dois. E agora vamos falar da última parte, não é? Que era a terceira, que era a fundação de 4 posições que realiza a finalidade de 3 objetos através da ação, a origem, união e divisão. Vamos ver. A ação da origem, da união, origem, união e divisão e união. Deus, portanto, o Deus sujeito tem um parceiro sujeito e um parceiro objeto. Desta união, desta, chamemos, interação de dar e receber entre o parceiro sujeito e o objeto, temos a união, um ser novo. Por isso, Deus, origem, depois divisão, as duas características de Deus, e depois a união, pela ação de dar e receber. A finalidade de 3 objetos. Onde é que vamos encontrar estes 3 objetos? Cada uma das posições, sujeito, depois divide-se sujeito-objeto, mas vamos falar, nomeadamente, a origem, o parceiro sujeito e o parceiro objeto e a sua união pode assumir a posição de parceiro sujeito e envolver as outras 3 como parceiros objeto. Deus tem em si o parceiro sujeito, o parceiro objeto e depois a união. Estes são 1, 2 e 3, são os 3 objetos de Deus. Compreende? Portanto, aqui está a finalidade dos 3 objetos. Depois, cada um destes, portanto, Deus tem estes 3, depois este sujeito também tem estes 3, que é a união, Deus e o sujeito, e depois o objeto, por ser objeto, também tem Deus, união e sujeito, e a união, por sua vez, tem o parceiro sujeito, parceiro objeto e Deus. 3. Aqui, portanto, temos a finalidade dos 3 objetos. Isto para quê? Deus criou assim, desta maneira, para que realmente houvesse a união completa, absoluta, em que tudo é para ver, para existir em harmonia. Isto, portanto, se existe hoje guerras, conflitos, destruições, é porque estamos fora da lei universal que Deus criou. E se nós podemos compreender na história humana tantos políticos, tantas religiões, e ninguém da religião, ninguém da política, nem da economia, conseguiu encontrar a solução para a paz.
para a harmonia? Ninguém. Eis porque é fundamental compreendermos o princípio divino tem a solução para todos os problemas, não de uma maneira teórica, mas concreta. Não de uma maneira fantasiosa, mas realista. Por que é que eu não posso ter conflito aqui com o Fábio? Não posso. Eu estou, literalmente, por mim próprio, compreendendo que eu fui criado não para fazer conflito, mas para criar harmonia. Então, de onde é que vem esta desarmonia? Devido à queda humana, que depois vamos falar, a causa da não existência, a causa da falta de paz, da falta de amor, tudo isso não foi criado por Deus. Deus criou tudo de uma maneira harmoniosa, maravilhosa. Portanto, vamos seguir para a frente. Quando cada um dos 4 elementos age como parceiros sujeitos e inicia uma ação de dar e receber com as outras 3 em seu redor, estas cumprem a finalidade dos 3 objetos. Isto é a finalidade, a realização da finalidade dos 3 objetos. Quando cada um dos 4, base de 4 posições, os 4, age como parceiro sujeito e inicia uma ação de dar e receber com os outros 3, não é? 1, 2, 3. Deus, 2, 1, 2, 3. Em seu redor, estas cumprem a finalidade de 3 objetos. Acho que vamos terminar aqui, não é verdade? Já devem estar cansados, se ouvirem uma voz tão... Porém, isto é novo. Isto é qualquer coisa de maravilhoso que realmente, quando, à maneira que ides estudando e repetindo isto, ireis compreender sempre cada vez mais. E isto é muito importante porque podeis encontrar solução para os problemas cotidianos do dia a dia. Portanto, obrigado pela vossa atenção. Temos agora um intervalo, podem fazer tudo o que precisam e depois, daqui a meia hora, não é? Daqui a meia hora regressamos e continuamos então para falar da fundação de 4 posições. Está bem? Obrigado.